Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a Unifique. A Unifique foi a última ação que eu coloquei aqui na carteira do canal. É uma small cap que atua principalmente no setor de telecomunicação e que é uma empresa respectivamente pequena que eu vejo com um grande potencial de crescimento. Mas eu já adianto e lembro sempre que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Bom, e sobre a carteira do canal, nesse último aporte que a gente colocou aqui 259 ações da Unifique por um preço médio aí de R$ 4,03, o total investido nessa empresa foi de mais ou menos R$ 1.040 e a Unifique até o momento tem um peso de 4% aqui na carteira de investimentos do canal. E após esse último aporte, né, esse novo ativo que entrou na carteira, a diversificação ficou melhor, assim a gente pode dizer, ficou mais bem diversificada a carteira, e isso tudo é fatores que acabam diminuindo o risco para o longo prazo. Mas obviamente tem que cuidar também para não pulverizar a carteira. E caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira de investimentos, eu vou deixar o vídeo do último aporte que você quer na carteira aqui em cima, vai estar o link. Lembrando também que todos os vídeos estão gravados aqui no YouTube. Bom, e sem mais enrolação, para começar a falar da Unifique, vamos trazer alguns dados numéricos aqui da companhia. Para quem não conhece, ela atua no setor de telecomunicações, assim como a Vivo e a TIM, que são as duas maiores de capital aberto aí na nossa bolsa. Porém, a Unifique é uma small cap, tem um patrimônio líquido aí de mais ou menos R$ 1 bilhão. É uma empresa que tem um valor de mercado nesse momento de mais ou menos 1,5 bi, arredondando isso para cima. Ou seja, existe um ágio atualmente no preço da ação da Unifique, e isso, no geral, é decorrente tanto dos resultados da companhia quanto na expectativa de crescimento para o longo prazo. É uma empresa também que não tem tanta dívida assim, eu vou falar um pouco mais à frente, e tem um caixa aí de mais ou menos 420 milhões de reais. Sobre o segmento de listagem, a Unifique fez a IPO em 2021 e o segmento de listagem é o novo mercado, mais alto nível de governança, considerando aí que a empresa tem um free float de mais ou menos 25%. Como eu mencionei anteriormente, a Unifique atua principalmente no ramo de telecomunicação, com internet, telefonia fixa, telefone móvel, TV por assinatura. Recentemente também a Unifique começou a trabalhar com Unifique Câmeras, né, que é o setor de vigilância. E hoje o foco de atuação da companhia é o sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A Unifique surgiu no estado de Santa Catarina, numa cidade do interior, foi crescendo aos poucos, e hoje está atuando aí em 3 estados no sul do Brasil, principalmente nas cidades que a Vivo e a TIM e a Claro, que são as maiores aí, não atendem, né? A Unifique atua nas cidades menores, vai levando fibra ótica, está levando 5G, está levando qualidade na comunicação, e isso tudo está atraindo clientes e fazendo com que a empresa cresça. Considerando isso tudo que eu já mencionei, a gente já consegue ver que esse crescimento está se refletindo nos resultados da companhia. Mesmo sendo uma empresa respectivamente nova na Bolsa de Valores, a gente vem vendo aí que a empresa está apresentando bons resultados. A receita bruta cresceu mais ou menos 27%, comparando o terceiro TRI de 22 com o terceiro TRI de 23, lembrando que o quarto trimestre, né, e o consolidado de 2023 a empresa não divulgou ainda os resultados, vai ser no mês de março. O EBITDA também cresceu cerca de 31% entre o terceiro TRI de 22 e 23. O lucro líquido da companhia também cresceu cerca de 32% entre esses períodos do terceiro TRI de 22 e 23. E o EBITDA recorrente atualmente é de mais ou menos 113 milhões de reais. Esse é o EBITDA trimestral. No geral, considerando o PL atual da companhia e o valor do mercado, até que temos aí números bem interessantes, ainda mais tratando de small cap, que existe aí grande potencial e grande expectativa de crescimento para essa empresa. Olhando a DRE mais detalhadamente, a gente tem aqui do primeiro trimestre de 2021 até o terceiro trimestre de 2023, a gente percebe que a receita operacional bruta da companhia passou por um grande crescimento, trimestre após trimestre foi crescendo, o EBITDA também foi lá de mais ou menos 51 milhões para quase 118 milhões, isso em um período de mais ou menos 3 anos, e o lucro líquido foi de mais ou menos 19 milhões para 41 milhões. Basicamente, esses números todos mais do que dobraram em um período de tempo muito curto, isso se tratando aí dos resultados trimestrais. Isso tudo é um grande ponto positivo aí na companhia, esse crescimento aí tão arrojado que está acontecendo aí por parte dos números da Unifique nesses trimestres. Sobre a saúde financeira da companhia, a gente tem aí um endividamento total nesse terceiro trimestre de 2023 de mais ou menos 690 milhões de reais, porém a empresa tem um caixa equivalente de caixa de quase 421 milhões. Com isso,
a gente tem uma dívida líquida gerencial de mais ou menos 240 milhões de reais. Se a gente considerar o EBITDA trimestral anualizado da companhia, que é de mais ou menos 452 milhões de reais, a gente tem uma dívida líquida sobre o EBITDA de 0,52, ou seja, em meio ano, basicamente 6 meses, a Unifique gera recursos suficientes para pagar todas as suas dívidas. Mas eu já dei uma olhada aí na situação do empréstimo, a grande maior parte é para o longo prazo também, isso não é nenhum fator de risco no momento, e no geral a saúde financeira da companhia está bem tranquila. Isso realmente não é algo que deva preocupar os investidores no momento. Agora, olhando o gráfico da DRE, como eu já pincelei anteriormente, a gente tem aí as receitas que seguem aí numa tendência de crescimento muito boa, inclusive hoje a receita líquida nesse momento ultrapassa os 230 milhões e a gente tem também esse baita crescimento no lucro líquido que ultrapassa nesse momento os 40 milhões. Esse, pelo menos, foi os últimos resultados que a empresa apresentou. A gente está com essa expectativa de crescimento, né? A Unifique tem uma estratégia de crescimento aí muito interessante. A empresa atua principalmente nas cidades que as grandes telefônicas do país não conseguem prestar um bom serviço. E ainda existe aí um grande público-alvo, muita população prefere morar um pouco mais no interior, muitas empresas também, e isso tudo pode ser um case muito interessante. Compactuei bastante, por isso coloquei essa ação aqui na carteira. Sobre os dividendos, atualmente temos um payout médio de mais ou menos 37% e em 2023 até o momento o payout é de cerca de 15 a 16%. Lembrando que de acordo com as normas das SAs e o Estatuto Social da companhia, o dividendo mínimo obrigatório é de 25% do lucro líquido, ou seja, a gente deve ter pelo menos mais uma distribuição de dividendos aí referente ao ano de 2023, mas a Unifique é uma small cap que utiliza muito o seu capital próprio, ou seja, o seu lucro, para o seu crescimento. Então, não deve pagar tantos dividendos assim, e justamente isso o investidor que pretende investir ou já investe em Unifique tem que ter em mente. Agora, falando um pouco de preço, a gente tem aqui a cotação atual dessa ação da Unifique, que é negociada com o código FIQE3. A empresa fez IPO no ano de 2021, foi quando muitas empresas fizeram IPO, foi uma febre, a bolsa estava em alta e a ação quase tocou os R$ 8,50 logo após o IPO, mas desde então entrou nessa tendência de baixa, está meio lateralizado, parece que quer subir aí nos últimos dias, chegou inclusive a tocar os R$ 3,00, que foi a mínima de um período de um ano. Nesse momento é possível comprar essa ação por R$ 4,09, está mais ou menos aí no nosso preço médio, não teve tanta variação, até porque eu comprei nessa última semana, mas no geral eu estou olhando com bons olhos essa ação aí da Unifique, acredito que possa estar num patamar de preço interessante pensando no longo prazo. Sobre o dividend yield, apenas para complementar aquela análise de dividendos, atualmente está em mais ou menos 5,17%, como eu já mencionei, a empresa deve fazer mais um anúncio de dividendos, mas não deve ser algo tão grande assim. Quem gosta de dividendos talvez não seja essa a ação mais interessante no momento, até mesmo no setor de telecomunicações a gente tem a Vivo, que é conhecida por pagar bons dividendos, mas eu particularmente nesse momento, como a carteira está só no início, estou optando por comprar algumas small caps, que são empresas que devam crescer mais e mais rápido nos próximos anos. E por fim a gente tem aqui os indicadores atuais da Unifique e complementando também tem os indicadores das outras grandes empresas desse setor. O preço sobre o lucro nesse momento da Unifique é o que tem o melhor valor, que é de 11,31. Temos um P sobre VP também que está aí apenas um pouco acima do da Vivo, por exemplo, mas mesmo assim o P sobre VP apresenta um bom valor, 1,35. Olhando esses dois indicadores, mesmo sendo o small cap, que a gente espera um crescimento mais arrojado para os próximos anos, a gente consegue perceber, mesmo assim, que o patamar de preço é interessante. O ROI também nesse momento é de mais ou menos 11,9, está acima das outras empresas do mesmo par. É uma empresa que tem um valor de mercado muito menor, comparado, por exemplo, a Vivo e a própria TIM. E mesmo assim, a empresa tem boas margens, a gente tem uma margem líquida aí de mais de 15%. Na minha visão, um consolidado como um todo, mesmo sendo small cap, que eu particularmente acredito que deva crescer mais do que as outras empresas, nesse momento a gente tem indicadores mais interessantes. Justamente por isso coloquei essa empresa aqui na carteira, mas lembro sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, cabe a cada investidor avaliar e analisar se vale ou não a pena investir. Bom pessoal, eu espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo, foi uma pequena análise que eu fiz aqui sobre a Unifique, o último ativo que eu coloquei aqui na carteira do canal. Peço que você deixe o seu like aí no vídeo, pois vai ajudar esse vídeo a chegar
a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Deixo também novamente o convite para se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.